analisar o que eu chamaria, no caso do presidente Lula, uma inversão do processo, sem analisar o problema do presidente Lula, mas exclusivamente o aspecto processual. Normalmente, quando eu fiz processo penal, e eu devo um pouco a minha ignorância em matéria penal ao meu professor, que era um grande professor, mas não dava processo penal, que era o Canuto Mendes de Almeida, um excelente professor. Eu começava a primeira aula dizendo: o Código de Processo Penal não é um código de defesa da sociedade, é um código de defesa do acusado. Porque numa sociedade democrática o acusado tem que ter defesa, e vira fora, mas era um grande professor. Mas o grande problema é que, em processo penal, eu queria colocar, é que a primeira coisa que um juiz examina quando chega um processo, isso nós aprendemos na primeira aula de processo civil e processo penal, é saber se ele é competente ou não. Vou ver se eu posso ou não decidir. É matéria tão elementar em processo. No caso do presidente Lula, Sérgio Moro apresentaram essa questão, disse que não havia incompetência. Aliás, qualquer juiz federal pode decidir em qualquer parte do Brasil sobre qualquer questão. 3 desembargadores do TRF, 5 ministros do STJ, 6 ministros do Supremo não viram nada. Pus embargos de declaração de habeas corpus com processo que um não advogado pode apresentar, descobriram que todos eles não tiveram conhecimento de um caso tão elementar de saber se um juiz seria competente ou não. Qual é a sua opinião nesse caso concreto, em que argumento foi apresentado em todo o processo e só 4 anos depois e descobriram algo que qualquer aluno de primeiro ano sabe? Pois é, essa decisão... ou não? Não, o senhor está coberto de razão, é isso mesmo. Quando um juiz recebe o processo, a primeira coisa é ver se ele é competente, né? E isso foi demonstrado desde o início, né? Desde o início da investigação, né? Antes de ter uma ação penal. E como o senhor falou, a defesa sempre tenta, né, tirar o processo do juiz para levar para um outro juiz, até muitas vezes para ganhar tempo, né? Para depois acontecer uma prescrição. Isso sempre foi alegado. E o juiz da causa disse que não, que ele era o competente. Subiu para o TRF, que diz que a 13ª vara é competente. Até o próprio STF se manifestou em vários casos, mantendo a competência na 13ª vara de Curitiba. Então, quando o ministro Fachin, depois de 8 anos da operação, muda o entendimento, porque ele, doutor Ives, alguns outros processos da Lava Jato foram desmembrados e foram remetidos para o Rio de Janeiro, aqueles que envolviam a Eletrobras, outros para Brasília. E o ministro Fachin era sempre contra, ele era sempre voto vencido. E um belo dia ele entendeu que não seria o competente. E o que mais chama atenção, isso já é muito uma decisão sem base no Código de Processo Penal. Mas o pior de tudo foi ele ter anulado os processos, porque a competência, que seria a competência territorial, né? A competência, no entendimento dele, não seria de Curitiba, seria de Brasília. Essa questão de competência territorial é aquela chamada competência relativa, onde não se anula os atos praticados. Os atos praticados são mantidos. Então, o que poderia ter acontecido? Ele decidir encaminhar tudo para o Distrito Federal, para a Justiça Federal de lá. Agora, não anular. Então, foi uma decisão que não tem base legal no Código de Processo Penal, de forma alguma, e acabou com a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, porque os casos mais emblemáticos, né, 4 processos foram anulados, e quando foram iniciados lá em Brasília, como o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, a prescrição, o cálculo da prescrição cai pela metade. Então, não foi possível abrir novas ações penais contra ele. Então, uma pessoa que, de acordo com as provas dos autos, né, tinha grande envolvimento nesses desvios da Petrobras e não vai ter que devolver esses valores, e ficou
como a imprensa chama de descondenado, né? E é importante deixar bem claro que em nenhum momento ele foi absolvido, ele não foi inocentado. Foi apenas uma decisão que anulou os processos, mas por conta disso ele restabeleceu a ficha limpa, né? E como se não tivesse nenhum passado de condenação, né? Minha cara doutora Tameia, professora Tameia, muito obrigado por estar no nosso programa. E aquilo que disse que também eu raciocino da mesma forma, criou um país que brincam muitos dos que falam sobre a Lava Jato, que foi desmontada pelo ministro Fachin, que o Brasil passou a ser o primeiro país do mundo que tem corruptores, mas não tem corruptos. Exatamente. País com corruptores sem corruptos.